A paz do Senhor, amém. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: Em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor Jesus, nós estamos falando do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Remidor, do nosso Libertador. Você serve a um Deus poderoso, você tem um Pai zeloso, você tem um amigo fiel, você tem um justo juiz, você tem um advogado fiel, você tem um conselheiro, você tem um Pai da eternidade, você tem um príncipe da paz, você tem um intercessor, um intermediador que intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis. Nós não estamos só. Jesus, ele veio ao mundo, ele se fez homem, ele sofreu, ele padeceu, ele foi humilhado, ele foi escarnecido, ele foi torturado, ele foi cuspido, ele foi blasfemado, ele foi rejeitado e foi crucificado. Por que que aconteceu tudo isso, Luzimar? Por causa de mim e de você, por causa do meu e do seu pecado, por causa que nós estávamos destituídos da glória, não tínhamos mais direito à nossa comunhão com o Pai, à nossa vida eterna, por causa do pecado, por causa da desobediência. O Senhor deu uma ordem a Adão, Deus colocou ele no jardim do Éden, deu tudo para ele e deu autoridade para ele sobre todas as coisas. Foi ele que colocou o nome dos animais, Deus colocou ele para governar sobre tudo e disse somente uma coisa a ele: somente do fruto que está no meio da árvore da vida você não pode comer. Era só isso que o Senhor tinha pedido a ele, só para testar a obediência dele, para testar se ele ia continuar sendo obediente, mas por causa de quê? Por causa da vontade de pecar, de errar, por causa de dar ouvidos a quem não estava lá e não ouviu a voz do Senhor, que foi a serpente que era o inimigo, que foi até Eva e disse a Eva: olha, vocês não vão morrer, Eva, vocês vão ficar igual a Deus. Por quê? Porque os planos do inimigo é ser superior a Deus. Ele não quer nem ser igual a Deus. Ele disse que ia construir o trono dele acima do trono de Deus, como ele não conseguiu, porque poderoso como nosso Deus nunca houve, nunca haverá. O Senhor fez ele descer para o abismo. O Senhor tirou ele do céu, porque ele era um anjo do Senhor, mas por causa dessa vontade, por causa desse desejo, dessa inveja de querer nem ser o nosso Deus, ele quer sempre ser superior, ele foi destituído da glória, ele teve o seu direito, mas ele não usou do seu direito, ele não soube aproveitar o seu benefício, e assim ele é um anjo caído.
ele está no abismo, nas profundezas, de onde ele vem assolando o povo, de onde ele vem fazendo com que o povo peque, com que o povo pereça, com que o povo morra sem ser liberto, para poder ir para o inferno, aonde ele está, aonde ele foi junto com 1/3 dos anjos. E assim ele quer levar o maior número dos filhos do Senhor, das criaturas do Senhor, porque quando você aceita o Senhor, quando você confessa ao Senhor, o Senhor te dá o direito de ser filho, você passa a ser filho e ser co-herdeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo e ter direito à vida eterna, à mansão celestial que o Senhor foi preparar para mim e para você. Nos filhos do Senhor o inimigo não toca, o inimigo não tem poder. Agora nas criaturas, infelizmente, ele usa como cavalo, ele faz o que quiser da vida deles, porque eles dão legalidade. Por isso, se você ainda não confessou, se você ainda não cumpriu a palavra do Senhor, porque está escrito: todo aquele que me confessar perante os homens, eu também o confessarei perante o Pai que está no céu, e você não será mais criatura, você será feito filho agora, você terá direito, você é co-herdeiro junto com Jesus. E assim Eva deu ouvido àquela serpente, porque nós temos que estar vigilante. Nós não temos só que orar, mas nós temos que vigiar para não deixar as serpentes malignas vir ao nosso encontro, nos enfeitiçar, nos encantar com as suas palavras, palavras sábias, palavras encantadoras, que foi assim que ela convenceu Eva, mas que eu e você sejamos como Davi, obedientes à palavra do Senhor. Davi até pecou, Davi até errou, mas ele disse: Senhor, não tira de mim a tua presença, não afasta de mim a tua presença, que eu seja, Senhor Jesus, punido, que eu seja, Senhor Jesus, pela tua mão poderosa que tem misericórdia, Pai. Ele reconheceu o pecado dele e nunca mais ele cometeu aquele pecado. Que eu e você sejamos assim. Pecamos, erramos, porque ainda estamos nesta terra, ainda somos falhos. A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne tem a concupiscência, ela deseja o pecado, ela anseia pelo pecado, mas quando nós fazemos o que agrada ao Senhor, a gente vai mortificando essa carne e o espírito vai se sobressaindo, porque quem tem que governar o espírito é o espírito que tem que governar sobre a alma e sobre a carne, para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus, para que nós não venhamos blasfemar e para que nós não venhamos perder a nossa vida eterna. E aqui assim aconteceu, por causa desse pecado, desse erro, nós fomos destituídos da glória, mas veio Jesus, o Filho unigênito e primogênito de Deus, e disse: eu vou resgatar esse povo, eu vou remir esse povo, eu vou dar minha vida por eles, vou derramar o meu sangue precioso por eles e vou salvar eles. E assim Jesus fez, Jesus veio, Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, está junto ao Pai, governando com o Pai. E ele vai voltar, porque assim como os olhos daquele povo viram o Senhor subir ao céu, os anjos disseram: o que vocês estão parados olhando aí para o céu? Esse mesmo que vocês viram subir com os olhos de vocês, vocês vão ver descer. Todos os olhos verão o nosso Deus, e olha como é que o nosso Senhor vai vir. Ele veio primeira vez como um servo, como um filho, ele veio como um homem, ele veio lá naquela sua pequenez, naquele momento, ainda assim, não veio como rei, como glória, mas ele veio como um servo. Ele veio servir ao Deus poderoso e em tudo ele fez o que o Senhor ordenou para ele, mas agora não. A palavra diz que ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, mas agora não, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus vai voltar verdadeiramente como ele é, rei, soberano, justo, digno de honra, de glória e de poder, porque só ele é Deus. Olha como é que vai vir o nosso Deus, ele vai vir em um cavalo branco, o nome dele se chama Fiel e Verdadeiro, porque só fiel é o nosso Deus, só verdadeiro é o nosso Deus. Ele julga e combate com justiça, ele é a nossa justiça.
todas as injustiças sobre a sua vida, o Senhor vai fazer justiça sobre cada uma. Os seus olhos são como chamas de fogo, Ele está vendo tudo, Ele está contemplando tudo. Não pensa que o teu sofrimento, que a tua angústia, que a tua tribulação, que a tua tormenta, que as investidas do inimigo sobre sua vida vão ficar assim, não, porque o nosso Deus, o nosso juiz, ele está vendo tudo e ele vai julgar tudo, e ele vai dar paga a esses inimigos. Ele tem na sua cabeça muitas coroas, porque só Ele é digno de toda coroa, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração e de todo o poder. E está escrito o nome que ninguém conhece, o nome verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem eu e você conhecemos, mas Ele sabe o nome poderoso que o Pai deu a Ele. E também a sua capa estava encharcada de sangue, todos os sangue dos justos que morreram, fiéis à palavra do Senhor, fiéis ao nome do Senhor, sem voltar atrás, sem blasfemar, sem retroceder, será vingado pelo nosso Deus, que é justiça. Nenhuma gotinha do sangue derramado nessa terra, por causa da palavra do Senhor, vai ficar sem resposta e sem justiça. Todos aqueles que já morreram, que já padeceram, que já sofreram, que tiveram suas vidas ceifadas, vão ser justificados e vão ser vingados pelo nosso Deus. E ele se chama a palavra de Deus. A palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor é verdadeira. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. A boca do Senhor, a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, e ela faz o que lhe apraz. Ele as governará as nações com uma barra de ferro, e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Senhor Todo-Poderoso. Não pense que o Senhor não está irado com tudo o que está acontecendo, e no tempo certo as nações vão provar da ira do Senhor. Todos aqueles que têm blasfemado, todos aqueles que têm feito chacota com o Senhor, todos aqueles que têm humilhado os servos do Senhor, vão beber do vinho da ira do Senhor. Na capa e na perna dele está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. O teu Pai é poderoso, o teu Deus é soberano e fiel e justo. Ele vai fazer justiça nessa causa. Você serve a um Deus poderoso, por isso começa a glorificar, começa a adorar, porque o Senhor faz justiça na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.